Você já se perguntou quantas mulheres já desejaram você em silêncio e você simplesmente não percebeu? Pior, quantas oportunidades você deixou escapar porque não entendeu os sinais ocultos que ela estava gritando com o corpo e escondendo com as palavras? Deixa eu te falar uma verdade brutal. Mulheres raramente dizem abertamente o que querem. Elas testam, observam, esperam. E se você não sabe decodificar esses sinais, outro homem, mais atento, mais confiante, vai ocupar o lugar que poderia ser seu, e você nem vai entender onde errou. Hoje eu vou revelar os 7 sinais secretos e cientificamente comprovados que uma mulher demonstra quando deseja um homem, mesmo que em silêncio. São sinais devastadores, muitas vezes sutis, mas quando você aprende a identificar, tudo muda. Você não vai mais se sentir perdido, rejeitado ou invisível. Você vai finalmente ter o poder de entender o que se passa na mente e no corpo feminino. Então fica comigo até o final, porque cada detalhe aqui pode ser a diferença entre perder uma chance ou finalmente conquistar aquela mulher que você nunca conseguiu decifrar. E já se inscreve no canal agora, porque eu vou abrir esse jogo psicológico que nenhum amigo vai te contar. Sinal 1. O olhar que trai o desejo. O primeiro sinal é devastador, e a maioria dos homens simplesmente ignora: o olhar prolongado. A forma como uma mulher olha para você entrega mais do que qualquer palavra que sairia da boca dela. Só que tem um detalhe que você precisa decodificar, porque não é qualquer olhar. Se ela sustenta o olhar por alguns segundos a mais do que o normal, se os olhos dela percorrem seu rosto e depois desviam rápido, acompanhados de um sorriso leve, isso não é coincidência. Esse é o cérebro dela revelando desejo, mesmo que ela tente esconder. A neurociência já provou que o contato visual prolongado ativa áreas do sistema límbico, ligadas ao prazer e à conexão. É instintivo. O corpo dela quer se aproximar, mesmo que a mente tente disfarçar. O erro da maioria dos homens? Desviar o olhar rápido, como se estivesse errado manter contato. Mas se você fizer isso, você mata a tensão sexual que estava nascendo ali. O que você deve fazer é simples. Sustente o olhar por alguns segundos e depois sorria levemente. Isso cria um campo magnético que deixa ela sem ar, porque a mensagem silenciosa que você transmite é: eu percebi você, e eu não tenho medo disso. E se você acha que o olhar é poderoso, espera até ouvir o próximo sinal, porque ele envolve o corpo inteiro dela se voltando para você, mesmo quando ela tenta disfarçar. Comenta aqui. Você já pegou uma mulher te encarando e ficou sem saber o que fazer? Sinal 2. O corpo dela te entrega. O segundo sinal é ainda mais letal, porque o corpo dela fala antes da boca. Mesmo que ela esteja em um grupo, rindo, conversando com outras pessoas, o corpo dela vai se voltar para você. É instintivo, quase impossível de controlar. Ela cruza as pernas em sua direção. Inclina o tronco quando você fala. Mantém os pés apontados para você, mesmo se estiver olhando para outro lado. Parece pequeno? Não é. É o inconsciente dela gritando: eu quero estar mais perto de você. A psicologia comportamental explica que o corpo humano sempre busca alinhamento físico com aquilo que deseja ou considera importante. É um reflexo primitivo de aproximação, e quando o corpo dela se posiciona em sua direção, isso não é gentileza, é atração oculta. A maioria dos homens ignora esses detalhes porque estão mais preocupados com o que ela fala do que com o que ela mostra. Você não deve comentar diretamente, nem expor o gesto. O segredo é usar isso a seu favor. Mantenha sua postura firme, relaxada e reduza a distância pouco a pouco. Você vai perceber que ela não recua. Pelo contrário, ela se ajusta para ficar ainda mais próxima. Agora, se o corpo dela já te entrega, imagina quando ela começa a criar desculpas para te tocar, mesmo que de forma acidental. Esse é o terceiro sinal, e quando você aprender a reconhecer, vai perceber que talvez isso já tenha acontecido com você e você não entendeu. Me conta aqui nos comentários. Você já percebeu o corpo de uma mulher se voltando só para você, mesmo no meio de outras pessoas? Sinal 3.
toques acidentais, que não são acidentais. Esse aqui é explosivo, porque o corpo dela começa a buscar contato físico, mesmo que de forma disfarçada. E presta atenção, quando uma mulher deseja você em silêncio, ela não vai sair te agarrando. O que ela faz é criar toques sutis, aparentemente inocentes, mas carregados de intenção. Ela encosta no seu braço quando ri, passa a mão no seu ombro para tirar um fiapo. Se aproxima mais do que o necessário, deixando o quadril ou a perna tocar levemente em você. Esses gestos são disfarçados como brincadeira ou distração, mas a verdade é uma só. Ela está testando sua reação. A ciência já mostrou que o toque libera ocitocina, o hormônio da conexão, o mesmo que aproxima mãe e filho. Só que nesse caso, o cérebro dela está disparando esse hormônio para criar vínculo emocional e sexual com você. É o instinto dela pedindo por proximidade. Aqui está o erro fatal. Muitos homens ficam rígidos, afastam o corpo ou não reagem. Isso destrói a tensão. O que você deve fazer é simples. Mantenha a naturalidade. Sustente o toque, olhe nos olhos dela e sorria de forma confiante. Se quiser amplificar o jogo, retribua mais tarde com um toque leve e casual, mas não imediato. Isso mostra que você tem controle e não se desespera por atenção. Agora, se o toque já é poderoso, imagina quando o desejo dela aparece no silêncio. Pausas longas, olhares demorados, aquele clima em que parece que o mundo para. Esse é o próximo sinal. E quando você entende, o jogo muda completamente. Se esse vídeo já está abrindo seus olhos, deixa o like agora. Isso ajuda o canal a alcançar mais homens que precisam parar de perder chances por não entender as mulheres. Sinal 4. O jogo do silêncio. Esse sinal é devastador, porque confunde a maioria dos homens. O silêncio. Sim, quando uma mulher deseja você em segredo, muitas vezes ela não fala, mas o silêncio dela fala alto demais. E se você não entende isso, você perde a chance de criar conexão. Sabe aquele momento em que a conversa cai, mas ela não se afasta? Que ela segura o olhar, mas não diz nada? Ou quando parece que ela demora um pouco mais para ir embora, como se estivesse esperando algo acontecer? Esse é o silêncio dela criando tensão sexual. Estudos de psicologia mostram que o cérebro humano interpreta pausas longas como sinal de expectativa. Isso ativa regiões ligadas à antecipação e aumenta a excitação emocional. Em outras palavras, o silêncio prolongado é o corpo dela pedindo que você preencha o espaço. Não com palavras, mas com presença. O erro de quase todo homem é ficar nervoso e correr para preencher esse silêncio com piadas, histórias ou perguntas aleatórias. Não faça isso. O segredo é simples. Segure um momento. Olhe nos olhos dela. Mantenha a calma. Deixe a tensão crescer. Esse é o tipo de instante que transforma um encontro comum em uma lembrança inesquecível. Agora, se o silêncio já é poderoso, imagina quando o desejo dela começa a se manifestar de forma ainda mais clara, através do ciúme disfarçado. Esse é o próximo sinal. E se você souber identificar, vai perceber o quanto ela realmente se importa. Já aconteceu de você ficar frente a frente com uma mulher e sentir que o silêncio entre vocês estava carregado de algo a mais? Escreve aqui nos comentários, porque sua experiência pode ajudar outros homens a enxergarem isso também. Sinal 5. Ciúmes disfarçados. Esse sinal é explosivo, porque a maioria dos homens não percebe o ciúme disfarçado. Quando uma mulher deseja você em silêncio, ela não vai dizer, eu quero você só pra mim. Mas o corpo e as reações dela vão entregar. Presta atenção. Quando você fala de outra mulher, ela muda o tom de voz, solta uma piadinha sarcástica, cruza os braços ou desvia o olhar fingindo indiferença. Só que por dentro, ela está queimando. É o instinto dela reagindo à possibilidade de perder você, mesmo que oficialmente vocês não tenham nada. O ciúme é uma reação primitiva ligada ao medo da perda. O cérebro libera cortisol, o hormônio do estresse, sempre que ela imagina que outro homem ou mulher pode ameaçar o espaço dela. Em resumo, se ela demonstra incômodo quando você menciona outra mulher, é porque no fundo já te considera dela.
O erro aqui seria provocar de propósito ou esfregar outras mulheres na cara dela. Isso cria ressentimento e fecha as portas. A forma inteligente de lidar é sutil. Perceba os sinais, mantenha sua postura confiante e, sem precisar dizer nada, mostre que você não é um homem carente que se prende a qualquer atenção feminina. Isso faz ela enxergar valor em você e aumenta ainda mais o desejo. E se o ciúme já é forte, imagina quando ela começa a investir nos detalhes, no visual, no perfume, no jeito de se arrumar só para te impressionar. Esse é o próximo sinal, e quando você entende, percebe que ela está declarando desejo em silêncio de forma quase gritante. Me conta nos comentários. Você já percebeu uma mulher mudar de atitude quando você citou outra? Isso é mais comum do que você imagina. Sinal 6. Detalhes do visual. Esse sinal é quase impossível de esconder, porque uma mulher que deseja você em silêncio vai investir nos detalhes do visual. E não é coincidência. Ela pode dizer que se arrumou só porque gosta, mas a verdade é que quando sabe que vai te ver, cada detalhe é pensado. Ela aparece com o cabelo solto de um jeito diferente. Usa aquele perfume marcante que parece grudar na sua memória. Escolhe roupas que valorizam o corpo de forma sutil, mais calculada. E quando está perto de você, mexe no cabelo, ajeita a roupa, passa a mão no pescoço. Esses gestos não são aleatórios. São sinais claros de que ela quer sua atenção. Estudos mostram que mulheres investem mais em autocuidado, maquiagem e roupas quando estão interessadas em atrair um homem específico. É a forma inconsciente de aumentar o valor percebido aos olhos dele. Ou seja, quando ela aparece diferente só na sua presença, é desejo silencioso em ação. O erro aqui seria ignorar ou achar que isso é banal. Se ela está fazendo esforço para se destacar diante de você, valorize. Um elogio sutil, dito com firmeza, como: "Você está diferente hoje. Gostei." É o bastante para ela se sentir notada. Mas atenção, não exagere, não seja bajulador. O segredo é mostrar que você percebeu, mas sem demonstrar desespero. Agora, se até o visual dela já está te entregando, o próximo sinal é o mais poderoso de todos, porque envolve algo que nenhuma mulher dá de graça: o tempo dela. Quando ela começa a investir o recurso mais valioso que tem só em você, é porque o desejo silencioso já virou prioridade. Já aconteceu de você perceber que uma mulher parecia estar mais arrumada só quando estava perto de você? Comenta aqui, porque isso pode abrir os olhos de muita gente que ainda acha que é coincidência. Sinal 7. O tempo dela é a prova definitiva. Esse é o sinal mais definitivo de todos, porque nenhuma mulher entrega de graça o que tem de mais valioso: o tempo dela. Quando uma mulher deseja você em silêncio, ela encontra formas de estar perto, de prolongar a conversa, de esticar qualquer desculpa só para continuar ao seu lado. Ela responde suas mensagens mais rápido que o normal. Ela inventa motivos para te ver, mesmo que pequenos. Ela recusa ir embora cedo quando poderia. O tempo dela começa a se moldar ao redor do seu. Isso não acontece por acaso. É desejo escondido, mas escancarado em atitudes. A psicologia social comprova que a forma mais clara de demonstrar prioridade é o investimento de tempo. O cérebro humano interpreta o tempo gasto como sinal de valor. Se ela gasta horas ou até minutos preciosos só com você, é porque já te colocou em uma posição de importância e atração. O erro seria tratar esse tempo como garantido, se comportar como se fosse obrigação dela. Isso mata o interesse. A forma certa é valorizar, demonstrar reciprocidade sem carência. Mostre que você entende o valor desse tempo, e ela vai sentir que a entrega dela tem impacto real em você. Isso solidifica o desejo em algo ainda maior: conexão emocional. Agora, se você juntar esses 7 sinais, você nunca mais vai se sentir perdido diante de uma mulher. Mas cuidado, identificar os sinais é só o primeiro passo. O verdadeiro segredo está em transformar esses sinais em atração irresistível. E é exatamente isso que eu vou te mostrar no próximo vídeo. Me diz aqui nos comentários: qual desses sinais você já percebeu de uma mulher, mas não tinha entendido o real significado?
sua resposta pode abrir os olhos de outros homens também. Agora você já conhece os 7 sinais secretos que revelam quando uma mulher deseja um homem em silêncio. E a verdade é, se você não sabe identificar isso, você vive no escuro. Mas a partir de hoje, você tem a chave para decifrar o comportamento feminino de forma que a maioria dos homens nunca vai entender. Só que existe um detalhe que quase ninguém fala. Saber identificar não basta. Porque se você não souber como agir depois, você vai perder a oportunidade mesmo tendo visto todos os sinais. É como chegar na final de um campeonato e não saber jogar. E é exatamente aí que entra o próximo passo. No próximo vídeo, eu vou abrir o jogo sobre a resposta magnética. Como transformar esses sinais em desejo declarado, em química real, em conquista inevitável. É o elo que falta entre entender o que ela sente e fazê-la correr atrás de você. Então faz o seguinte, se inscreve agora no canal, ativa o sininho, porque esse próximo conteúdo vai aparecer na sua tela em segundos. Se você perder, outro homem vai assistir no seu lugar e aplicar antes de você. E você sabe o que isso significa. Você não nasceu para ser rejeitado. Você nasceu para ser desejado. A decisão é sua.